Eu já disse, o jovem mestre só come a comida do Linhê. Por que você está se esforçando assim? Se vai comer ou não, o jovem mestre decide. Você? Jovem mestre, experimenta um pouco de mingau que eu fiz. Sai da frente. Jovem mestre, esse mingau está muito gostoso. Prove. O que vocês estão fazendo aqui? Linhê. Ela insistiu em dar comida para o jovem mestre, eu já avisei. O jovem mestre só come a comida que você faz. Quem é você? Porque eu nunca te vi antes. Ela é a nova empregada doméstica. Hoje é o seu primeiro dia de trabalho. Empregada? Que empregada usa máscara dentro de casa? Estou gripada, tenho medo de contagiar vocês. Gripe. É mais por isso que você deve ficar longe do jovem mestre. Eu também pensei assim, mas ela não quis me ouvir, na minha opinião. Ela só está com pressa de fazer agrado para subir de posição. Você não tem direito de se aproximar do meu filho. Saia já da família Saitong. Esse mingau está gostoso. Qian realmente gostou da comida feita por uma empregada. Se Qian achar gostoso, então beba mais. Daqui para frente o papai está ocupado com o trabalho e vai ficar muito fora de casa. Você tem que vem. Bom, Só se você trazer a minha mamãe de volta para mim. eu já te falei. Você não tem mamãe. Porque todos os colegas da escola têm mamãe, só eu não tenho. Porque sua mamãe é uma irresponsável sem caráter. Ela te abandonou e fugiu. Citeline, você está falando besteira. Jovem mestre, se você comer todo esse mingau, eu te levo para ver a sua mamãe. Tá bom? Que audácia é sua? Ousa falar essas baboseiras na frente do meu filho. Falando besteira. Quem você pensa que é? E o jovem mestre vai te obedecer obedientemente, na minha opinião. Algumas pessoas só querem agradar o jovem mestre para conseguir uma posição melhor. Infelizmente, ao longo desses anos na família Seaton, já dispensamos. Muitas pessoas são essas. Tem mais. Eu quero comer mais. Como? Como é possível? Senhor, chegou uma notícia do hospital do Grupo Seaton. As câmeras de segurança capturaram o quarto da mãe da jovem patroa. Hoje teve uma pessoa visitando, mas só capturaram as costas dela. Linha, eu estou com uma dor de barriga de repente. Eu preciso ir ao banheiro. Pare. Quem é você, afinal? Sou apenas uma empregada comum. Aparecendo de repente na minha família Situ, uma simples empregada. Meu filho vai comer a comida que você preparar. Vem. Deixa eu ver sua verdadeira face. Está maquiada? Linha, eu sou só uma pequena empregada. O que eu sei sobre maquiagem? Alguém. Como é ela? Sim. Jovem mestre, ela não tem maquiagem no rosto. Tinta especial para cinema. Traga um removedor de maquiagem específico. Não. Era você mesmo. É Siu Xinyu. Exato, sou eu. Tem coragem de me morder? Morder você. Teria nojo. É Siu Xinyu. As contas desses 5 anos. Vamos acertar. Eu te paguei. Pago 10 vezes mais. E arrumo outros homens para te experimentarem. Para você sentir a humilhação que eu senti naquele dia. Você não pode fazer isso comigo. O que você me fez naquela época. Hoje. Vou devolver em dobro. Citeline, eu sou da Ken. Cala a boca. Se ousar dizer mais uma palavra. Shenlin. Leva o jovem mestre de volta para dentro. Sim, jovem mestre. Não esqueça que prometeu me levar para encontrar a mamãe. Vamos, jovem mestre. Quer reconhecer o filho? Você merece. 5 anos atrás. Não devia ter tido. Sua mulher cruel que o jurou e o abandonou. Por isso voltei para procurá-lo agora. É o Anbao. Alô? Venha-me salvar. Salvar você? É. Hoje vou ver. Como a tua amante te vai salvar. O que estás a fazer? Situ Lin, larga-me. Por que é que estou tão zangada por ela ter um amante? Será que? Não. Só estou a achar injusto para a Qian. Citeline, larga-me.
Se não, vou contar a Ken Ken. É assim que tratas a mãe dele? Vou fazer com que te odeie para sempre. É Siu Xinyu. Estás a pedir lás. Com que direito reclamas o filho? O que fizeste por ele nestes 5 anos? Que mãe no mundo abandonaria o seu próprio filho? Eu também tive as minhas dificuldades. Isso são só desculpas. És uma mãe egoísta. És tu que não tens razão. É Siu Xinyu, tu. Jovem mestre, a reunião do conselho vai começar. Reza para que a tua amante venha salvar-te. Se não, quando eu voltar, vou enviar-te para o inferno com as minhas próprias mãos. Ah, já me lembrei. Tenho um sistema de reconhecimento facial aqui. Estou à espera que a tua amante caia na armadilha. A localização do telemóvel da mamãe está aqui. Mamã, vou já salvar-te. Para. Quem és tu? Eu. Jovem mestre. Não estavas no quarto. Como é que saíste? Ela confundiu-me com o jovem mestre desta casa. Não te preocupes comigo. Destrancado. Mamã, Desata-me já. Ainda bem que o Anbao e a Ken Ken são iguais. O sistema de reconhecimento facial da família Zitu não funciona com ele. mamã, quem foi o malvado que te magoou? É perigoso aqui, Anbao. Temos de sair daqui primeiro. Cecily, descobrir a existência do Anbao. Vai lutar pela custódia comigo, de certeza. Anbao, temos de arranjar maneira de sedar o sistema de vigilância. Não podemos deixar vilão descobrir que tu existes. Deixa comigo. Senhor, a senhora fugiu. A família Situ tem uma senhora. Não, Su Xinyu desapareceu. Senhor, para onde vai? Para casa. A porta está intacta. Quem salvou é Siu Xinyu. Entrou normalmente com a chave. Impossível. Só eu e Qian Qian temos acesso. E as câmeras? As câmeras foram sabotadas de propósito. Nunca imaginei que o amante de Siu Xinyu fosse tão habilidoso. O quê? Viu o pequeno senhor vindo para o escritório. Qian Qian abriu a porta para aquela mulher. Tem lá suas artimanhas. Uma tigela de mingau e já conquistou meu filho. Senhor, já que é assim, por que não traz Su Xinyu abertamente para a família Sito? Como assim? Deixe Su Xinyu cuidar do pequeno senhor. Como babá. Você sabe que Su Xinyu é do interior. Com certeza não cuidará bem dele. Quando ele ficar bravo, vai torturá-la até ela quase morrer. Aí, Su Xinyu vai desistir de vez. E não se aproximará mais dele. Faça como você disse. Sr. Ling, me chamou? Assine isto. Por quê? Abra bem os olhos e veja direito. Você realmente vai me deixar ver meu filho? Pode vê-lo. Mas tem uma condição. Qual condição? Você será apenas a babá dele. Nunca poderá se revelar como mãe dele. Sou a mãe dele. Por que não posso me revelar? Se não aceitar, nunca mais verá seu filho. Eu aceito.
Enquanto estiver na família Situ, posso torturá-la. Como quiser. Qian Qian, vim cuidar de você. Tia S.U. Achou que uma caixa de brinquedos conquistaria Qian Qian? Idiota. Gostou? Odeio isso. Senhorita S.U. Entreguei meu filho a você. Não me decepcione. Fique tranquila, Linha. Vamos nos dar bem. Muito bem. O quê? O que eu faço? Não foi de propósito. Não entre em pânico. Tenho uma ideia. Senhorita Su, venha limpar aqui, por favor. Está bem. Qian Qian, não se aproxime. Seu azarado. Eu te odeio. Saia daqui. É só uma tigela. Esta tigela era da minha mamãe. A culpa é minha. Se eu não tivesse te abandonado há 5 anos, você não sentiria tanta saudade da mamãe. Pare de juntar. Esse lixo que você deixou deveria ter sido jogado fora há muito tempo. Você vê como Qian Qian me odeia. Fica feliz, não é? Você sabe quanto ele sente falta da mamãe? Você não deixa me reconectar com ele. Você já pensou nos sentimentos dele? Quando você o abandonou naquela época, você pensou nos sentimentos dele. Se eu soubesse que isso causaria tanto dano a ele, mesmo que fosse para morrer, eu nunca teria deixado ele. Hipócrita no máximo. Saia. Anbao, o que houve? Mamãe, não está bom. Dog está com febre. Está bem, já volto. É Siu Xinyu. Apenas um dia com Qian Qian e já está atrasada. Você não merece ser mãe. Qian Qian, o papai tem uma reunião de emergência. A tia Shen vai te levar. Para a creche, está bem. Sinto Qian quando chegar na creche. Comporte-se bem, ouviu? Está surdo? Estou falando com você. Sinto Qian, eu vou ser sua nova mamãe. É melhor você ser educado comigo. Eu não quero nova mamãe nenhuma. Quero ir para casa. Está louco? Seu pai mandou você para a escola. Você não vai a lugar nenhum. Não vou mais para a escola. Fique quieto. Mamãe, olha, este é o aluno problema. Da nossa turma. Quem disse que ele não tem mãe? Qian Qian, você está bem? Você é a babá de Situ, Qian. Sim. O que aconteceu com o ferimento da Qian Qian? Que atitude é essa? Uma babá também ousa me dar ordens. Eu sou a Shen Xixi, Noiva de Situlin. Nós vamos nos casar em breve. Jacqueline Ye deixou o jovem mestre aos seus cuidados. Agora ele está ferido e você é só essa atitude? Sinto Qian brigou e levou uma lição.
Qual é o problema de crianças brigando entre si? Quem ousa dar uma lição na Qian? Qian, me conte, eu vou pedir justiça para você. É ela. Isso é ridículo. Uma criança sem mãe. Ainda precisa que uma babá defenda ela. Você não sabe. Aqui é um jardim de infância da nobreza. Você é uma babá. Não tem nenhuma qualificação para falar aqui. Peça desculpa para Qian agora mesmo. Você ousa me bater? Eu bati em você mesmo. Se você ousar intimidar a Qian, eu não vou ter piedade de você. Que absurdo. Você é uma babá, como ousa. Quem eu sou não é da sua conta. Se você ousar intimidar a Qian, eu vou bater você até cair no chão sem conseguir se levantar. Que coragem gigante. Você sabe quem eu sou? Sua pequena babá. Você está ferrada. E você também, essa. Criança sem mãe. Esse jardim de infância. Pertence ao Grupo Cito. Meu marido. É gerente do Grupo Cito. Com uma única palavra dele. Pode mandar vocês duas embora imediatamente. Se você falar mais alguma coisa contra a criança, eu te quebro. Beleza, você tem coragem. Vocês duas não corram, esperem aqui. Essa pessoa está intimidando a Qian. Alô, querido, use todos os recursos da sua empresa. Para me ajudar a expulsar uma pessoa daqui. Você, essa mulher, em que tipo de pessoa você mexeu? Querido, o que você está falando? O Grupo Cito disse que você ofendeu uma figura importante. Me demitiram. Ainda me colocaram na lista negra de todo o setor. Sua mulher, você me arruinou. Eu não vou te perdoar. Como isso é possível? Ela é só uma. Pequena babá. Peça desculpa. Senhora, eu fui cego e não reconheci sua grandeza. Por favor, poupe a minha família toda. Me desculpa. Saia da minha frente. Vai rápido. Qian, vou levar-te para a sala de aula. Então levo-te ao parque de diversões. Para. O Cito Qian tem de ir para a escola. Agora lembras-te de cuidar de miúdo? Quando Qian estava a ser intimidado. Onde estavas tu? Tu, uma simples ama, atreves-te a dar-me ordens? Eu vou ser a madrasta do Cito Qian. Se queres ser madrasta, deves proteger o menino. Senão, o Lin Ye não te vai casar. Tu, o que é que tu és? Atreves-te a questionar o meu relacionamento com o Lin Ye? Será que tu é que queres subir na vida, galinha querer ser fênix? Descansa, não tenho interesse em coisas de segunda mão. Tu, O Lin Ye disse para o Cito Qian ir para a escola. ele tem de ficar no infantário hoje. Comigo aqui, ninguém obriga o Qian a fazer o que não quer. Tu, Sai daqui. Alin, a ama que contrataste é uma verdadeira senhora. Discutiu com os outros e forçou o Cito Qian A faltar às aulas para ir brincar. Ela só vai estragar a criança. Papá. Sobe e vai tomar banho. Boa sorte. Para. Tens muita coragem. Discutir com os pais, fazer o meu filho faltar à escola. É assim que cuidas do meu filho. Discutimos porque... A razão não importa. O teu comportamento só prova que não tens limites. Tu é que tens limites? Onde estavas tu quando Qian foi insultado? Onde estavas tu quando Qian se magoou? E essa é a tua razão para fazer o meu filho faltar à escola. Isto é a tua solução. As outras crianças no infantário intimidam-me. A família Cito não precisa de cobardes. O meu filho também não precisa de uma ama que o ensine a fugir. Mas crescer nesse ambiente. É Xiu Xinyu. Você é só uma babá. Lembre-se do seu lugar. Faça o seu trabalho. Não estrague meu filho. Se errar mais uma vez, sai da nossa família se tu de vez.
Mãe, você voltou tarde de novo ontem. O novo trabalho é puxado, né? A gente não compra roupa nova. Nem faz curso. Troca para um trabalho mais leve, sim? Por favor? Mãe não cansa. Esse trabalho é importante. Mãe tem um motivo para continuar. Vocês dão força para mãe, sim? Sim. Vai, mãe. Mãe, vai trabalhar. A gente sabe o caminho. Vamos sozinhos para a escola. Mas Fica tranquila, o rastreamento tá ligado. Você vê onde a gente tá. tá bom. Mas quando chegarem, me avisem, né? Sim. Descasca sozinho. Tong Tong, você vai com o meu relógio. Por quê? Irmão, você não vai? Vou falar com o chefe da mãe. Pedir um trabalho mais leve para ela. Boa sorte, irmão. Cuidado pra mãe não ver que fugir. Pare. Não devia estar fazendo lição. Sou Ambon. Esse tio. Confundiu. A última empregada. Também me chamou de jovem mestre. Qian. Papai está falando com você. Então, vou fazer lição agora. Porque a roupa é diferente. Linhe, cheguei. Atrasou de novo. Desculpa, deu um problema no caminho. Mas você prometeu que não atrasaria. Atraso 30 minutos, mas posso compensar depois. Compensar. Acho que quer. Passar mais tempo com a Qian. Quebrou a promessa. Tem que ser punido. Linhe, cheguei. Voz da mamãe, corre. A mamãe não pode me ver. Quem é você? Como você se parece tanto comigo? Esta é minha casa. Eu que deveria perguntar. Meu nome é Suzian. E o seu? Meu nome é Situkia. Somos idênticos. Que incrível. Isso não pode ser coincidência. Talvez sejamos irmãos gêmeos. Faz sentido. Mas por que você veio? Eu vim atrás do chefe da mamãe. Foi escondido. Não conte à mamãe. O quê? Sushinil e a sua mãe? Se nós dois realmente somos irmãos, então ela é sua mãe também. Por que a mamãe te quis e não a mim? Se minha mãe é sua mãe, então seu pai é meu pai também. Por que o pai te quis e não a mim? Por quê? Eles devem ter seus motivos. A mamãe está vindo. Você tem mais sorte. Eu cresci. Não fique triste. Vou te levar para conhecer nosso pai. Linhe, você está claramente me provocando. Foi você quem errou primeiro. Você é tão perfeito? Duvido. Do que você está falando? Você vai se casar de novo com SRTA XXI, certo? Não deveria meter nisso, mas eu te imploro, pode encontrar alguém que realmente seja bom para a Qian. Quem disse que vou me casar de novo? A própria SRTA Shen disse. Está bem. Vou contar pessoalmente à Qian. Sem o consentimento dela, não me casarei de novo. Será? Afinal, você tem fama de galanteador. É Siu Xinyu. Não se atreva a pisar na bola.
Olha. O pai está ali. Nosso pai. Pai. Tem coragem de repetir isso. É Siu Xinyu. Com essa personalidade, você não pode educar uma criança. A partir de amanhã, não precisa mais vir. Por que se esconder? Não viu? O pai odeia a mamãe. Se o pai descobrir que entrei escondido, ele vai ficar bravo comigo e com a mamãe. O que fazer? Precisamos fazer o pai gostar da mamãe para a família se reunir. Mas como fazer? O pai gostar da mamãe? Vá fazer dengo com o pai, implore para ele não demitir a mamãe. Não sei fazer dengo. Então vamos trocar de roupa. Você se esconde. Eu vou fazer charme com o papai, ok? Linha, eu te imploro. Eu errei, não me expulse daqui. Parem. Todos vocês, saiam daqui agora. Papai, eu gosto da tia Su, não a demita, por favor. Não tem negociação. A família Sito não precisa de uma babá que não tem noção de horário. Papai, talvez a tia Su tenha motivos para se atrasar. Por exemplo, ela levou a sua filha para a escola. Você tem um filho. Fale. O que Qian Qian disse é verdade. Eu realmente tenho uma filha. Ela não é mais nova que Qian. Foi porque ela teve febre, eu precisei cuidar dela. Por isso que eu me atrasei. Aquela mulher inconstante, depois que me deixou. Casou com outro homem e ainda teve um filho. Que nojo. E daí se eu tenho? Nós já tínhamos terminado naquela época. Tudo bem. Já que você não consegue se dedicar de corpo e alma para cuidar da Qian Qian, então cai fora daqui. Será que eu vou ter que me separar da Qian Qian de novo? Não é? Papai, não demita a tia Siu, por favor, não faça isso. Qian Qian, o que deu em você hoje? Até aprendeu a fazer charme comigo. Papai me ama mais que tudo, com certeza vai aceitar esse pequeno pedido, não é? Não demita a tia Siu, por favor, papai, não faça isso. Tá bom, papai não vai demiti-la. Agora vai brincar um pouco lá fora. Nós ainda temos assuntos de adulto para conversar, tá bom? Papai é o melhor do mundo. Então, Sr. Linhé, ainda tem algo mais? É Siu Xinyu. Você está deixando a Qian Qian cada vez mais estranha. O comportamento da Qian Qian agora não estava bom? Sabe fazer charme? Isso mostra que a personalidade dela ficou mais extrovertida. Extrovertida. A família Sito não precisa de um herdeiro que finge ser o que não é. Hoje ela está completamente diferente. Será que era a An Bao? Mamãe. Desculpa, professor, me atrasei de novo. Sem problemas. Tchau, professor. Tchau. Mamãe, o seu chefe te encheu o saco de novo hoje? E você veio me buscar tão tarde de novo. Não. Foi só uma coisa que aconteceu, mamãe. Vamos para casa. Olha, mamãe. O tio malvado. Malvado. Tong Tong, o tio não é malvado. Ele é o chefe da mamãe. Desculpa, tio. Eu não devia ter te chamado de malvado, mas... Mas o quê? Você podia não dar tanto trabalho para minha mamãe?
Ela tá tão cansada que nem consegue me carregar. Isso é porque ela não é competente. Minha mamãe tinha razão. Você é mesmo um capitalista explorador cachorro. Tong Tong, que tal você ir? Esperar mamãe no carro? Mamãe precisa falar umas coisas com o tio. Tá bom. Eu não tenho nada para falar com você. Naquela época, você jurou de pés juntos que só me amava. Não acha isso irônico agora? Linhé, isso tudo é passado. Depois que me deixou, foi ter filho com outro. Você é tão desesperada por homem que me dá nojo. Mudei de ideia. De agora em diante, você não vai mais ver a Qian Qian. Linhé, mas a quem precisa? Da mamãe dela. Ela não precisa. Oi, Situquia. O papai vai mandar a mamãe embora de novo. A gente troca de lugar amanhã. Eu vou fazer eles se reconciliarem. Olha, aquele menino mal chegou de novo. Então é assim que eles insultam a Situquia. O que vocês disseram? Me desculpem. Quer que eu me desculpe? Sonha. Se não quiserem apanhar de novo, passem por debaixo de mim. Quem me chamar de menino mal de novo, eu bato uma vez a cada vez que ver. Qian Qian. Papai. Comportou. O pai da Situquian é tão bonito. Mais bonito que celebridade. Professora, o que houve com a Situquian? A Situquian brigou com um colega e deixou ele todo roxo. Ela se machucou. A Situquian é uma murcha. A verdade é o que eu disser que é. A Situquian foi muito impulsiva e o temperamento dela é esquisito. Os colegas da turma não querem brincar com ele. Exatamente, Águia. Não se mistura com pardais. Bater nos outros nunca é certo. Qian Qian, papai quer ouvir você. Ele não consegue dizer uma palavra, claro que não fala. Eles me chamaram de criança má e me fizeram passar por baixo das pernas deles. Entre as pernas deles. Normalmente Situquian nem fala. Hoje aprendeu a fazer queixa? Você não se machucou, os outros alunos estão com o rosto todo roxo. Não minta. Não estou mentindo, você nem me ouve. A professora é injusta. Situquian, como pode acusar a professora? Você me decepcionou muito. Seu filho Situquian não é adequado para o jardim de infância. Leve-o para casa. Mas eu acho. Quem tem de ir embora é você. Não me ameace, vou ser claro. A situação da sua família. Ainda vem para um jardim de infância de elite? Merece ser intimidado. Quem está fazendo tanto barulho aqui? Diretora, Situquian bateu nas pessoas. E trouxe os pais para causar confusão. Chame a segurança agora para expulsá-los daqui. Você está demitido. Pegue suas coisas e suma. Diretora, por que me bate? É você quem eu bato. Você sabe quem é este senhor? Este é Lin Ye. O homem mais rico de Yanshin da elite, o chefe do grupo Cito. Você quer morrer? Não me envolva nisso. O quê? O pai de Situquian. É o famoso herdeiro do grupo Cito, Lin Ye. Lin Ye, eu errei. Por favor, não guarde rancor. Me perdoe, Lin Ye. Por favor, me perdoe, Lin Ye. Quem toca no meu filho vai pagar caro. Papai é demais. Vamos para casa. Diretora, espere para morrer. Papai, hoje a tia Su não veio trabalhar. Você demitiu ela de novo? Pode chamar ela de volta, por favor? Como é que é Xiu Xinyu? Consegue convencer o Qian Qian a sempre falar por ela? Mas As crianças deles de infância. Todos intimidam Qian. a família Situ não precisa de covardes. A Xiu Xinyu me alertou sobre o problema do jardim de infância. Ela realmente se importa com o Qian Qian.
Papai, traz a tia Su de volta, pode ser? Bom, então o papai vai dar uma chance a ela. Deixa ela vir para o grupo fazer a entrevista. Mas eu não vou dar jeitinho, se ela vai passar. Depende da capacidade dela. Obrigado, papai. A tia Su com certeza consegue. Ela é uma caipira. Com certeza não passa na entrevista. Senhorita Su, este é o problema que nosso presidente preparou pessoalmente para você. Ele disse que, desde que você consiga invadir qualquer computador da empresa, você passa. Só isso de dificuldade? Eu sou a hacker número 1 do mundo. Citoline, esta moça vai te dar uma lição. Pronto. Não pode ser. O quê? Eu. Minha nossa, como você ousa atacar o computador do jovem mestre? Não foi eu mesmo que disse que podia invadir qualquer computador da empresa. Você não sabe que eu estava em uma culpa internacional. Você me fez perder centenas de milhões. Venha comigo. Estou ferrada. Merda, merda, dessa vez com certeza vou-me ferrar. Linha, eu realmente não sabia que você estava em reunião. Olha, você é um homem de grande coração. Responda uma pergunta. Qualquer cargo aqui você escolhe. Assistente do presidente pode ficar perto do Qian. Mas ter que enfrentar esse demoninho todo dia. Eu escolho assistente do presidente. Bom. Onde aprendeu hacking? Autodidata. Você, de uma faculdade de terceira linha, aprendeu hacking sozinha. E ainda invadiu o meu computador. Foi só sorte, ué. Afinal, a SU Xinyu tem tanta habilidade. Porque eu não percebi antes. Linha, você está olhando para mim? Claro que não. Eu te deixei entrar no grupo Situ porque prometi. Ao Qian. Para te iludir. Qian, não fuja. A tia brinca com você. Papai, Irmão, seu filho não quer brincar comigo de novo. Sabendo que ele não gosta que você toque nele, para de provocá-lo. Não foi você que me disse. Qian está estranho ultimamente. Que eu vim ajudar. O que ele tem? Às vezes fica calado, às vezes. Alegre e calorosa. Então, que tal eu ligar para um psiquiatra? Pedir que ele venha até aqui examinar a Qian. Não tenha medo, a doença da criança ainda está no estágio inicial. Com o tratamento adequado, ela vai se recuperar rapidamente. papai, se você quiser que eu fique bom, se case novamente com a mamãe. Porque você falou isso de repente. Eu já disse, a sua mamãe fugiu. Você está mentindo. A mamãe está bem aqui comigo. Então você já sabe que a Xiu Xinyu é a sua mamãe. Por isso seu humor está tão instável. É tudo por causa dela. É Xiu Xinyu, como ousa quebrar o nosso acordo. Você está procurando a morte. Linhe, você me procurou? Ainda tem cara de perguntar. O que foi? Qian já sabe. Que você é a mãe dele. Não fui eu. Eu realmente não contei nada a ele. Ainda está fingindo de idiota. Realmente não fui eu. Eu realmente não contei nada. Cala a boca. Qian está com humor instável esses dias. O médico disse que ele tem esquizofrenia.
O quê? Como isso pode acontecer? Tem a ver com isso. Não venha com essa falsa simpatia para mim. Você se aproximou do Qian. Só quero usá-lo para voltar para a família Situ. Você está sonhando. Eu não fiz isso. Eu te dou 2 dias. Saia para o exterior e pelo resto da vida. Nunca mais pode se aproximar do Qian. Eu não posso viver sem o Qian. Se você ousar se rebelar, vai poder esperar para recolher o corpo da sua mãe. Não se aproxime mais do Qian. Mamãe, por que você está chorando? Será que o seu chefe está te intimidando? A mamãe está bem. Anbao, a mamãe provavelmente vai levar você e a Tong Tong para se estabelecer de vez na Europa. Então, quando vamos partir? Depois de amanhã. Situkia, a mamãe vai levar nós para a Europa. O que vamos fazer? Situ Qian, estamos prestes a voltar para a Europa. O que vamos fazer? É Siu Xinyu. Acabei de mandar você embora. E você já mandou mensagem para a Qian. Irmão, encontrei seu filho na rua. Ele fugiu. Onde ele está agora? Ele entrou num condomínio. Foi encontrar com quem? Foi encontrar com a Siu Xinyu. O que você quer dizer? Será que a esposa do irmão mais velho ainda está viva? Explico mais tarde. Vá lá agora ver o que ela está tramando. Qian. O que você está fazendo aqui? Anbao Tong Tong. Venham ver quem chegou. Mamãe. Quem é você? Por que você se parece tanto com o Ambon? Ele é o Situkia. Como você sabe? Já conheci o Situkia. O Ambon disse que você é minha mamãe. Esperei por você por 5 anos, não vá embora, por favor. Qian. Foi a mamãe que te decepcionou. Mamãe nunca mais vai te abandonar. Mamãe, não chore, eu te perdoo. Qian. Este é o seu irmão mais novo, Anbao. Esta é a sua irmã mais nova, Tong Tong. Que legal. Agora tenho 2 irmãos. A Anbao. Você ainda não contou como descobriu. Quem era a Qian? Há alguns dias, eu e o Situkia trocamos de identidade para lidar com os valentões da escola. E até vimos o papai. Poxa, por causa disso, o papai achou que estava com esquizofrenia e tem insistido para ele tomar remédio. Eu não estou doente, mas o papai me obriga a tomar remédio todo dia. Mamãe, já que não vamos embora, o Situkia precisa voltar logo. Não podemos deixar o papai desconfiar, ele não quer tomar o remédio. Eu volto no lugar dele e tomo o remédio. Mas Fica tranquila, mamãe, sei como lidar com o papai. Vou fugir para te ver e também te ligar escondido. Esposa do irmão mais velho. Aí, Há quanto tempo, esposa do irmão mais velho? Você realmente está viva. Embora eu esteja curiosa sobre a sua experiência, mas agora eu preciso levar Qian de volta para casa. Meu irmão vai ficar furioso. Tia, eu vou com você. Cunhada, nós vamos voltar. Irmão, eu trouxe a criança de volta. Papai. Papai, não fique bravo. Da próxima vez que eu fugir de casa, eu te aviso primeiro.
Ainda tem próxima vez. Papai, só uma piada. Dê um sorriso. Eu nunca vi você sorrir. É a primeira vez que vejo alguém conseguir fazer um iceberg sorrir. Kian, você tem personalidade dupla. Eu amo demais. Tia, isso é só uma personalidade versátil que conquista todo mundo. Irmão, essa pequena terrorista da sua família, com essa mudança de personalidade, deve não ter cura mais. Cala a boca. Tudo bem, vá brincar um pouco sozinha, tá bom? Vão investigar esse Xinyu para mim. Porque quando Kian a vê, fica com o temperamento completamente mudado. Ok. E mais uma coisa. Vigiem ela até que ela embarque no avião. Pode confiar no meu trabalho. Akin, Cunhada. por que você ficou esperando aqui todo esse tempo? Cunhada. Meu irmão insiste que você vá para o exterior. Se você desobedecer a ordem dele, as consequências serão terríveis. Mamãe, você voltou. Kian. Por que você está aqui? Cunhada, por que Kian está aqui? Kian não está doente. Mas seu irmão insiste em fazer ela tomar remédios, por isso. Eu não quero deixar ela voltar. Cunhada, meu irmão criou Kian sozinho. Não foi fácil, você volta agora e já quer roubar a criança. É muito cruel da sua parte. Fique tranquila. Eu entendo a dor de separar-se de quem ama. Eu não vou roubar Kian de vocês. Então Kian está na sua casa agora. Como você explica isso? Irmão, Kian saiu de novo. Você sabia? O que você está falando? Ficou louco. Kian está jantando comigo. O que? Como pode haver duas Kian? Não são duas Kian. Um é Kian e o outro é Ambao. São duas crianças diferentes. Quer dizer que quando você deu à luz naquela época, não foi só a Kian. Agora entendi, ou seja, não existe nada de esquizofrenia. São a Kian e a Ambao, aparecendo alternadamente na nossa frente. Que ótimo, a nossa Kian não está doente. Quem está doente é você. Garoto insolente não tem respeito pelos mais velhos. Não fale assim do meu irmão. Irmão. Cunhada. Essa pequena anja também é filha sua. Você se casou de novo? Na verdade, Kian, Ambao e Tongtong são 3 filhos do mesmo parto. Tongton também é filha do meu irmão. Akin, agora você já sabe a verdade do assunto. Você vai contar para Situlin? Ou vai guardar o segredo para mim? Por que não podemos contar para o meu irmão? Se o meu irmão souber que Ambao e Tongton são filhas dele, ele vai ficar muito feliz, com certeza. Mas o seu irmão me odeia profundamente. Ele com certeza vai brigar comigo pela guarda das crianças. Isso é verdade. Seu irmão tem todo o poder e influência, eu sou só uma pessoa comum. Como posso brigar com ele? Akin, eu não quero perder os meus filhos. Cunhada, por favor, pelo bem das crianças. Você pode dar uma nova chance ao meu irmão? Vocês ainda podem reatar o casamento. Na verdade, eu amo ele. Nunca mudou. Cunhada, com o que você acabou de falar, eu definitivamente vou ajudar você. Fique tranquila, com o meu irmão eu vou dizer que você foi para o exterior. Obrigada, Akin. Cunhada, sou eu que devo agradecer por teres dado à luz 3 sobrinhos tão inteligentes e espertos. Mamãe, estou com fome. Então a mamã vai já fazer-te alguma coisa para comer. Divirtam-se bem com a tia. Kian, queres que o papá e a mamã façam as pazes? Claro que quero. Então tens de me ouvir. Mas tenho medo que o papá fique triste. Parece que vamos ter de mandar o Ambon. Sejam bem-vindos ao Direito Online. Recebemos o nosso mais jovem requerente. Menino, podes dizer-nos o que pretendes? Chamo-me Situquia. Sou filho do presidente do grupo Cito, Situlin.
Quero que o tribunal me dê a custódia à minha mãe. Bem parecia, é Siu Xinyu. Não só não foste embora, como ainda incitaste o meu filho a ir à televisão. Situlin, o teu filho foi à televisão. Dizer que não te quer. Fizeste-me perder a cara. O meu neto não vai. Ser mesmo roubado pela Su Xinyu? Pai, descansa. Vou fazê-la desistir da custódia de vez. Citelin. O que vieste fazer aqui? Não só não foste para o estrangeiro, como ainda meteste cunha entre mim e o meu filho. Claro que vim a ver como estás. Anbao, quem te mandou pedir ajuda na televisão? Foi a tia. Ai, não. A tua tia levou o Ken. Comprar molho de soja, já voltam. E agora? Se o Situquian voltar, o papá vai descobrir que tem 2 filhos. Olha, vai tu entreter o teu pai. A mamã liga à tia. Está bem. Ai, não. A Akin não trouxe o telemóvel. É Siu Xinyu. Por que é que o telemóvel da Akin está contigo? A Akin veio brincar e esqueceu-se dele. Sabes mesmo enfeitiçar as pessoas. Primeiro, mandas o meu filho à televisão por tua causa. Agora, andas com a minha irmã. Linha, se eu te disser que não fui eu quem lhe deu a ideia de ir à televisão, acreditas? Cunhada, já voltamos. O irmão não pode ver o Qian. Sim, vou estar bem. Citelin. Vamos conversar sobre a guarda. Da Kin. A raposa está mostrando a cauda. Qian, vá brincar um pouco. Eu e sua mãe temos coisas para conversar. Ok. Vamos direto ao ponto. Quero a guarda da Qian. Se você aceitar, posso te dar uma quantia. Garanto que você não terá preocupações pelo resto da vida. E se eu não aceitar? Então vamos seguir o processo legal. A equipe de advogados do grupo Situ nunca perdeu. Linha, isso é abuso de poder. E daí? A criança precisa da companhia dos pais. Se você roubar a guarda da Qian, você terá tempo para ficar com ele? Vou contratar os melhores professores, dar os melhores recursos. Professores não substituem os pais. E você? Você não tem nada, o que pode oferecer? Se você não soltar, nem direito de visita eu te dou. Você. Você é desprezível, Citelin. Você quer roubar meu filho, é? Eu te digo. Você está sonhando. Faça uma oferta. Quanto? Para desistir da guarda. Você acha que dinheiro pode comprar meu amor de mãe? Se o dinheiro não resolver, isso prova que não foi gasto o suficiente. 1 bilhão é o suficiente. Qian é minha vida. Mesmo que você me dê todo o grupo Cito. Eu não quero. Tudo bem. Não vou te dar um centavo. Qian. Eu vou ficar com ela. Vou fazer Écio falir. Citelin, você abaixo. Notícia urgente. Empresa Su está à beira da falência. Toda a indústria está bloqueada relacionada a Su Xinyu e ofender. O grupo Cito. Pai.
Sushi Niui, você ainda tem coragem de voltar? Sushi Niui, por que você ainda não morreu? Quer que eu morra? Então, não venho chorando depois, ligando e implorando para voltar. Você realmente merece morrer. Antes de morrer, salve a corporação Su primeiro. Por que eu faria isso? Quando a corporação SU estava ganhando dinheiro, você não me deu um centavo. Agora finalmente se lembrou de mim? Foi você quem ofendeu o Cito Lin. É claro que você deve assumir a responsabilidade. Lin Ye deu a palavra. Contanto que você transfira a custódia para ele. Ele suspenderá o bloqueio contra a família Su. Quer que eu venda meu filho para vocês lucrarem? Dou-lhe 5% das ações da corporação Su, está bom? 5%? Citolin ofereceu 1 bilhão. Parece que é mais vantajoso negociar. Com o Citolin. Pare. 30%. 30% das ações da corporação SU. Isso não chega nem perto de 1 bilhão em dinheiro vivo. 40%. Não posso dar mais. Você está ficando senil? 40%. Melhor dar toda a corporação Su para ela. Sua maldita, querendo roubar a corporação Su da minha filha? Está sonhando. A corporação SU? Não me interessa. Você, mulher, ousa me bater? Sushi Niui, você perdeu a cabeça? Você ousa? Saiba que se hoje você ousar tocar em um fio de cabelo meu, corte todos os laços com a sua família. Quero ver com meus próprios olhos. O grupo situa engolir sua corporação SU. Shin Niui, eu sou seu pai. Você tem coragem de ver a corporação Su, que eu fundei com minhas próprias mãos, arruinada? Posso ajudá-los. Mas tenho uma condição. Qual condição? Quero que ela se ajoelhe para mim e peça desculpas. Está sonhando. Quem você pensa que é? Se mandei ajoelhar, ajoelhe-se. Você me trata assim por causa de uma filha ilegítima? Ajoelhe-se. Não ouviu o que eu disse? Naquela época, você, amante, subiu e expulsou minha mãe de casa. E ainda me acusou de ser filha legítima. Agora, você finalmente está criando plantou. Shin Niui, agora pode ajudar a Su, não é? Certo. Então quero que transfira toda a SU para meu nome. No futuro, ganhos ou perdas, não terão nada a ver com vocês. Sua maldita quer engolir a Su sozinha. A SU está à beira da falência, assumir as dívidas por vocês. Isso não é uma ajuda? Não acredite nela. Você está aproveitando a dificuldade da Su para se dar bem. Su Shinyu e você, mulher. Acabo de voltar e você me recebe assim. Onde está a sua educação? Você deu um tapa na minha mãe e a forçou a se ajoelhar. Isso é ter educação? Sua mãe fez muitas maldades. Ela mereceu. Você... pai. Se você der a sua a ela, então não ficaremos sem nada. O que devemos fazer então? Conheço o assistente do Lin Ye, Shen Lin. Se eu for implorar a ele, ele falará bem da nossa Su para o Lin Ye. Ele então nos deixará em paz. Sim, vamos emitir uma declaração legal. Rompendo relações com a Su Shinhui. Foi ela quem ofendeu o grupo Cito. Vamos nos distanciar dela. Shin Yao. Então você conhece o assistente do Lin Ye. A Su depende de você. Su Shinhui, você ouviu? Rápido, suma daqui. Ingênua. Você realmente acha que conhecer o assistente do Lin Ye vai conseguir salvar a SU? Shin Yao, o que você veio fazer aqui? Você pode sair primeiro. Shen Lin, vim implorar por você pela Su. Realmente não posso ajudá-la nisso. Você precisa implorar a Su Shinhui. Ela desistir da guarda, Lin Ye. Então deixará sua Su em paz. Shen Lin, só quero esclarecer as coisas com o Lin Ye. Su Shinhui já foi expulsa da Su. Não adianta, Shin Yao. E além disso, Lin Ye não recebe parceiros de negócios. Outra visitante. Vou me ocupar primeiro.
Como pode ser isso? Sushin Yui, como você está aqui? Para fazer o que você não consegue. Como assim, Citolin concordou em poupar a empresa SU? Eu... Não pode ser. Falou tanta besteira e no final nem sequer conseguiu ver o Citolin. De que se orgulha? Você consegue ver o Linhe. Claro. Ir ver o Linhe sem aviso prévio. Cuidado para ele te jogar no mar para alimentar os peixes. Sushin Yui, como você encontrou? O escritório do Linhe. Nada você. Você... É Siu Shinyu. Vi renunciar à guarda. Citolin. Que baixo. Para roubar a criança, você bloqueou a empresa SU. A empresa SU está mal gerida, à beira da falência. O que tem a ver comigo? Tem coragem de fazer, mas não de assumir, é. Mesmo que eu tenha bloqueado a empresa SU. O que você pode fazer? Linhe. Nossa empresa já expulsou a Sushin Yui. Expulsamos ela de casa. Nós e você, Linhe, somos amigos no mesmo barco. Amigos. Senhor Lin, fui presunçoso. O senhor é generoso e não guarda rancor. Poupe nossa empresa Su, por favor. Sumam daqui. Linhe. Citolin. Você estendeu conflitos pessoais para os negócios. Quantas pessoas ficaram desempregadas? Quantas famílias se desfizeram? Pare com isso. Pelo menos para acumular virtudes para a criança. Dizendo que sou sem virtude. Por consideração a Qian Qian, eu tenho aguentado você. Se você me provocar de novo, vou fazer sua vida um inferno. Citolin. Se você me encurralar demais, ninguém vai sair ileso. Estou curiosa para ver o tamanho do estrago que você pode causar. Se você continuar me importunando, eu levo a Qian Qian para fora do país. Está me ameaçando. E daí? É Siu Shinyu. Você é a primeira pessoa que ousa me ameaçar. É uma honra. Quer sair do país? Fácil. Basta um telefonema meu e posso mandar você para o fim do mundo. Mas a Qian Qian, você não leva. Eu definitivamente não vou deixar a Qian Qian com você. Então vamos ver. Centro médico. O que foi? Senhorita Su, encontramos um doador de rim compatível. Podemos operar sua mãe, mas a cirurgia é muito complexa. Só os médicos do grupo Cito podem fazê-la. E aí? A vida da sua mãe está agora nas minhas mãos. Então, o que você quer para salvar minha mãe? A guarda da Qian Qian. Fica comigo. Você arruinou a empresa SU. E agora usa minha mãe como moeda de troca? Citolin, você não tem um pingo de humanidade. Esse é o preço de se opor a mim. Pense bem. Me diga. Marca cirurgia para a mãe da Siu Shinyu. Lembre-se, ninguém pode saber disso. Nada. Akin, Comprei essas roupas para a criança. obrigada, não precisava. Vamos entrar. Estou morrendo de fome. Irmão, você me seguiu? Como eu sei. Vocês dois estão conluiados. Irmão. A Sushin Yui é apenas uma mulher frágil. Por que você precisa ser tão implacável? Depois eu acerto as contas com você. Irmão. Maus tratos à esposa são um prazer momentâneo. Mas reconquistá-la é um inferno. Mamãe, está muito barulhento. O que vocês estão aprontando? Qian Qian, porque você está aqui. Volte para casa comigo. Não levem o meu irmão. É Siu Shinyu. Cuide melhor da sua filha. Vamos. Devolve o meu irmão.
Tong Tong. Que menina mal educada. Com certeza o pai dela também não é nada de bom. Uma pessoa ingrata que trai quem te alimenta. Volte comigo agora. Estamos encrencados. Citulin vou Citulin. Embora. Eu preciso buscar o Anbao depressa. Alô, o seu filho está comigo. Traga 100 milhões de reais para resgatá-lo. Se faltar um centavo, eu mato ele. Alguém me ajudem. Ah não, essa é a voz do Ambon. Você ligou para o número errado. Não tenha medo, Qianbao. É só um golpe de telefone. Você está aqui do lado do papai, não é? Papai, eu quero ir ver a mamãe. Não pode ir. Akin. Nada. Anbao foi sequestrado. O quê? Como isso aconteceu? Eu liguei para o Anbao hoje e do outro lado da linha. Ouvi ele gritando por socorro. Parece que ele foi levado por traficantes de pessoas. Como isso pode acontecer? A culpa é toda do meu irmão. Ele viu a Qian na sua casa. E não foi buscar o Ambon como combinado. Por isso os traficantes tiveram oportunidade. Akin. O que eu faço agora? Olha, não se desespere. Vamos esperar a ligação dos traficantes juntos. Se eles pedirem dinheiro, eu pago. Mas, se nem eu conseguir resolver, só vamos ter que procurar o meu irmão. Certo. Não se apresse, vamos. Mamãe, o Ambon foi sequestrado. Você pode salvar Ambon? Qian, não tenha medo. Mamãe vai salvar Anbao com certeza. Anbao. Você ainda tem outro filho. Aquele telefonema de sequestro de agora foi para você. Quando foi que você teve esse filho? Irmão, contanto que a cunhada não te traiu, ela não te fez nada de errado. Cala a boca. Essa mulher se casou 3 vezes e teve 3 filhos. Você sente pena dela. Deixa eu te dizer. O acidente do seu filho aconteceu porque você fez muita maldade. O pior erro que eu cometi na minha vida toda foi me apaixonar por você. Desculpa. Irmão, um dia você vai se arrepender do que disse. O que eu mais me arrependo é deixar ela entrar na minha casa. Cunhada, conta a verdadeira identidade de Ambon pro meu irmão. Não posso. Papai, salve Ambon, salve ele por favor. Fica tranquilo. Papai já chamou a polícia, os policiais. Vão salvar ele. Chamou a polícia? Você não parou para pensar que eles podem matar o refém? Você vai fazer com que Anbao morra. Se não chamar a polícia, você tem dinheiro para o resgate. Mesmo que eu não chame a polícia. Seu filho já estaria morto há muito tempo. É se o Shinyu, você me bateu. Alô? Se quiser manter seu filho vivo, transfira 2 bilhões para minha conta. 2 bilhões? Eu só tenho 1 bilhão. Linha, me empresta 1 bilhão, por favor. Você não estava todo imponente há pouco. Quer que eu te empreste dinheiro? Tudo bem. Ajoelhe e me implore, que eu te dou. Irmão, deixa que eu te empreste, tá bom? Não é da sua conta. Sai daqui. Você acha que eu estou ajudando ela? Eu estou ajudando você. Citulin, eu imploro, por favor. Anbao é tudo para mim, é a minha vida. Eu imploro, salve-o, por favor. Irmão, 2 bilhões não são nada para você. Porque o Ambon, ele é. O dinheiro ainda não caiu. Vocês querem ou não? Essa criança? Vou transferir dinheiro agora. Eu imploro, não. Machuco meu filho. Transfira o dinheiro em 5 minutos, senão eu acabo com ele. Não.
Citolin, eu te imploro. Eu te imploro. Salve ele. Papai, eu te imploro. Salve o Ambon. Irmão. Irmão, salve eles. Salve o Ambon. É Siu Xinyu. Você usou meu filho como isca e ainda quer que eu gaste dinheiro para salvar o seu filho. Está sonhando. Irmão, quando você souber a verdade, nem 200 milhões. Eu nunca vou gastar um centavo com essa garota. Porque eu a odeio profundamente. Cunhada, conte a verdade para meu irmão. Contanto que o Anbao esteja seguro, eu posso suportar. A dor de perdê-lo. Linhe. Na verdade, o Anbao é. Senhorita Sushiniwi, seu filho já foi resgatado. Estamos levando ele para casa. Sério? Posso ouvir a voz dele? Mamãe, o tio policial me salvou. Estou quase em casa. Que ótimo. Mamãe já está voltando. Cunhada, o que aconteceu? A polícia resgatou o Anbao. Sério? Que maravilha. Por favor, continue guardando segredo. Cunhada, pode ficar tranquila. Vou cumprir a promessa. Que mistério é esse? A frase anterior não foi terminada. Esse Anbao. Qual é a verdadeira identidade dele? Irmão, é que eu adotei o Ambon como meu afilhado. Eu queria que você, por minha causa, pagasse para salvá-lo, mas agora não precisa mais. Mamãe, o Ambon está realmente bem? Desculpe, Ken, por te preocupar. Mamãe precisa ir ver o Anbao primeiro. Eu venho te ver em alguns dias. Tchau, mamãe. Eu vou estar cuidado. Essa mulher com certeza está escondendo algo de mim. Meu pequeno querido, finalmente estamos seguros. Ah, sim, cunhada. Quase deixei escapar a identidade do Ambon há pouco. Você não vai me culpar, né? A situação foi perigosa há pouco, você também estava tentando salvar o Anbao. Além disso, você já me ajudou tanto. Como eu poderia culpar você? Ainda bem que a polícia chegou a tempo de resgatar o Ambon. Se não, se meu irmão descobrisse a identidade dele, com certeza iria brigar com você pela guarda. Sim. Com poder e influência, ele controla tudo. Quanto dinheiro? Ele é um presidente bilionário, o que eu tenho para lutar contra ele? Fique tranquila, cunhada. Eu continuarei ajudando você a esconder isso dele. Akin, muito obrigada. Não sei como está o Ambon. Quero muito ir até a casa da mamãe e ver ele. Tudo bem. Então papai vai levar você até a casa da Siu Xinyu. Eu também quero ir lá conhecer esse Anbao que deixou toda a nossa família louca. Se está feliz, sorria mais uma vez. Vamos. Linhe, por que a visita surpresa? O quê? Eu vim com meu filho te visitar. Você não está feliz? Claro que estou. É claro que estou muito feliz. Onde está o seu filho? Ele não está sentado ao seu lado? Não finja de inocente comigo. Eu estou falando do Anbao. Ele saiu para brincar. Tudo bem, então vamos esperar ele voltar. Eu quero ver mesmo de onde ele realmente vem. Então, o senhor pode sentar aqui por enquanto, eu vou fazer o jantar. Akin, o seu irmão trouxe o Situkian. Não deixe o Ambon voltar para casa. Tung, vem comer. Papai, estou com fome. É Siu Xinyu, não se importa que eu e meu filho comamos alguns dos seus baratos dumplings, né? Vamos comer.
Pai, a mãe faz os melhores bolinhos. Irmão, não ligue para ele. Ele é mau, sempre maltrata a mãe. Qual é o seu nome? Não vou te dizer. Meu nome é Suzy Tog. Essa garotinha é bobinha e fofa. Ao contrário da sua mãe, que é chata. Mãe, o tio está falando mal de você. Ignore-o. Ele é como um cachorro que não consegue cuspir marfim. É seu Xinyu. Lin Ye. Hora de comer Qian Qian. Aqui está o seu favorito, recheado de carne de porco com cogumelos. Obrigada, mãe. Nunca vi Qian Qian sorrir assim. Mãe, sinto falta do irmão. Porque ele ainda não voltou para casa? Sim. Yuan Bao. Foi buscado pelo pai dele. Pai, Meu ex-marido. você realmente é uma mulher volúvel. Citolin, você não me ama. E não permite que outros me amem? É nojento. Se está comendo minha comida, tenha respeito. Fez algo errado e não deixa os outros falarem. Você... Pai, pare de brigar. Tio Mal, não maltrate a mãe. Tudo bem, não vamos brigar. A mamãe te ouve. Pai, quero convidar a irmãzinha para brincar em casa. Pergunta ao responsável. Tung Tung, você quer ir? Com o irmão Qian Qian? Mãe, não quero. Quero que o irmão Qian Qian fique aqui comigo. Pai, quero dormir na casa da mamãe hoje. Tudo bem, o pai vem buscá-lo amanhã. É seu Xinyu. Dou mais uma noite para você. Desista da guarda do Qian Qian. Caso contrário, arcará com as consequências. Mãe, odeio o tio. Tong Tong, ele também é seu pai. Se ele é meu pai, por que sempre maltrata a mamãe? Se o pai e a mãe voltarem a se casar, ele não vai mais maltratar a mamãe. Seu pai me odeia tanto. Ele não vai voltar comigo. Mamãe e papai não te odeiam. O que você disse? Mamãe, quando o papai está bêbado, ele sempre fala seu nome. Não é possível. A guarda da linha Qian Qian. Foi resolvida? Pai, a seu Xinyu não quer dinheiro. O quê? Ela ainda se atreve. Amanhã, eu mesmo vou cuidar do meu neto. Não acredito que a Su Xinhui ainda ouse vir aqui buscar. Irmão, nunca vi o vovô. Posso usar sua identidade para ir ver o vovô? Alguém, tragam as coisas do pequeno senhor. Qian Qian, vem aqui, para o vovô. O vovô tem coisas boas para você. Não tenha medo, o vovô não come ninguém, certo? Vem. Vovô, não é medo, só não quero dinheiro. O dinheiro do vovô será seu mais cedo ou mais tarde. Isso é para o futuro. Agora não quero, quando crescer. Eu mesmo ganho dinheiro para cuidar de você. Muito bom, não é ganancioso. Tudo bem, vai brincar, cuidado. Vai. Em um piscar de olhos, Qian Qian já cresceu tanto. Linier, você também criou bem o filho. Graças aos ensinamentos do pai. Ouviu a quem dizer que antes o Qian Qian ficou doente. Não foi nada. Depois que seu Xinyu voltou, a criança ficou muito mais alegre.
Isso eu não esperava. Já que a Su Xinhui. Então vocês voltarem não seria ruim. Eu não vou voltar com aquela mulher. Por quê? Naquela época, quando a Su Xinhui sumiu, você ficava bêbado o dia todo. Você claramente gostava dela. Pai. Não diga mais. Lenir, pare de se enganar. O pai conhece seu coração. Não quer ter nada a ver com aquela mulher. Além disso, não é só ela no mundo. Ah, ouvi dizer que antes você ia se casar com a senhorita Shen. Eu queria arrumar uma mãe para o Qian Qian. Mas ele não gostou. Não. Já que você se casou por causa da Qian Qian, a Su Xinhui não está disponível? Pai. Ela já se casou de novo. A mãe biológica se casou de novo. O pai biológico está muito ocupado. Meu pobre neto, que vida difícil. Qian Qian. Papai, eu sem querer. Machucou. Isso? Esse vaso vale centenas de milhões. Papai, estou com medo. Quero a mamãe. De novo é Su Xinyu. Eu já te disse, você é da família Situ. Não fique choramingando. Lin Ge. O jovem mestre sumiu. O quê? Verifiquei as câmeras, o jovem mestre saiu da mansão. De novo é Su Xinyu. Desculpe, o número que você descou não pode ser completado no momento. Mamãe, Anbao. Você não foi para a casa do papai? Porque voltou sozinho? mamãe, o papai não gosta mais de mim. Como assim? Fala devagar. Quebrei um vaso e ele me puniu. Ele só gosta da Situquian, não gosta mais de mim. Anbao. Você usou a identidade da Qian Qian para ver o papai hoje, não foi? Então, o papai acha que quem quebrou o vaso foi a Qian Qian, não você. Portanto, ele puniu a Qian Qian. Então o papai não está com raiva de mim. O pai de vocês só tem um jeito de educar um pouco rigoroso. Na verdade, no fundo, ele gosta muito de vocês. Mamãe, você pode fazer o papai não me odiar? Vou ganhar muito dinheiro no futuro para cuidar dele. Tudo bem, Anbao é o mais obediente. Mamãe, vou abrir a porta. Proibido entrar. Você maltratou a mamãe, maltratou o irmão, você é muito mau. Sai da frente, não estou procurando por você. Mamãe, Linhe, você poderia ser mais gentil com as crianças? Ela não é minha filha, porque eu deveria mimá-la. E o An? A Situquian é seu filho, pelo menos. Como você pode deixá-lo limpar os cacos do vaso? Não tem medo que ele se machuque. Eu tenho o meu próprio jeito de educar, não preciso te explicar nada. Eu também não estou nem aí para você. Mas se você educar os filhos desse jeito, mais cedo ou mais tarde vão ligar. Não tente mexer na relação entre eu e meu filho. Na sua cabeça, eu sou esse tipo de pessoa que provoca. Isso para as pessoas, não é? Eu estou mentindo sobre você. Eu não quero brigar com você, mas... Se o Sr. Lin não tem capacidade de criar criança, então entregue a guarda para mim. Você está sonhando. Qian Qian, vamos para casa. eu quero ficar com a mamãe. Você ouviu? A criança não quer ir com você. Qian Qian, se você voltar para casa com o papai, eu vou deixar ela continuar trabalhando como empregada doméstica na nossa casa. Quem quer ser empregada doméstica da sua casa? Eu estou pensando no Qian Qian. Não seja ingrato. Se você realmente se importa com Qian Qian, deveria admitir que eu sou mãe dele. Quero aproveitar para se casar de novo. É uma ilusão. Quem quer se casar de novo com você? Eu posso morar na casa da família se tu cuidar da criança. Eu vou pagar o aluguel para você. Está bem.
Você pode ir pesquisar o preço do aluguel da minha vila. Diga o preço. 300 mil. Você consegue pagar? 300 mil está bem. Me dê alguns dias quando eu conseguir um emprego. Eu para você. Certo, 3% de juros. Cena. O que disse? Eu disse que o Linye é generoso. Eu me mudo amanhã mesmo. Qian, ouviu? A mamãe vai voltar para ficar com você amanhã. Vamos para casa primeiro. Eu não quero. Linye. Eu vou ir conversar um pouco com a criança primeiro. Papai, Anbao, você não está mais brava com o papai. por que eu estaria brava? Que bom que não está brava. Então vamos para casa. Espera, não. O que você usou há pouco. Não é essa roupa. Qian fica comigo de vez em quando. Então, eu comprei algumas roupas de troca para ele. Vocês vão para casa logo. Está me apressando para ir embora. Tem algo a esconder? Não foi você que quis levar a criança embora? Sim, acho que até agora eu nunca. Vi o seu filho Anbao. Ele está dormindo. Chame-ele para sair, eu quero vê-lo. Porque eu teria que te obedecer? Tudo esse segredo e esconde-esconde. Que segredo você tem medo que eu descubra? Que segredo eu poderia ter? O pai de Anbao está prestes a voltar. Não vai ser bom se vocês se encontrarem. Vá para casa primeiro. Você consegue trazer um amante para casa? É se o Xinyu, você é realmente desprezível. O pai vem ver o filho é um direito totalmente natural. Você também vai ver Situquian, não é? Será que você também é um amante? É se o Xinyu, você. Papai, estou com sono. Vamos logo para casa. Mamãe, o papai já foi? Anbao, por que você não foi para casa com o papai? Ainda está brava com o papai? Papai é muito bravo. Quando ele ficar mais calmo, eu troco de lugar com o meu irmão. Criança boba. Você é o Anbao. Você é idêntico ao Qian. É se o Xinyu. Quando você deu à luz anos atrás. Era gêmeos, não é? Responda-me. Sim. Então tudo faz sentido agora. Irmão. Quando você souber a verdade, não vai ser só 2 milhões, você vai ficar doido para pagar o valor. Você ainda se atreve a esconder o meu filho. Ele também é meu filho. Que história de esconder? Então você é o Anbao. Desculpa. Papai chegou tarde. Papai, na verdade eu troquei de lugar com o Situquian. Já te conheço há muito tempo. Você trocou de lugar com o Qian. Era você naquela hora. Desde antes o Qian mudou completamente de personalidade. Foi vocês que trocaram de identidade. Que ótimo. Então a Qian não está doente. E eu ganhei um filho mais animado e adorável. É se o Xinyu. A guarda do Anbao, eu também vou ficar com ela. Papai, você só pode levar um. O outro tem que ficar com a mamãe. Ou você volta com a mamãe. Assim, nem você nem a mamãe vão perder eu e meu irmão. E você, o que acha? Você não quer voltar, mas também não quer ser vilão na frente das crianças. Então joga o problema para mim. Deixa eu te perguntar. O que você quer dizer? De qualquer forma, há 5 anos eu desisti. Da guarda, uma burrice que eu nunca mais vou cometer.
Não vou dar nenhum dos herdeiros da família Situ. Papai, você não acabou de dizer que a mamãe podia ficar em casa para cuidar de mim? Tá bom. A partir de amanhã, você traz sua filha para a minha casa. Para cuidar dos meus 2 filhos. O Lin Ye e os outros chegaram. Chama a Qian Qian para descer. Diga que todo mundo chegou. Eu só preparei o jantar para mim e para as crianças. Se quiser comer, vá comprar você mesmo. Mas no raio de 50 km. Não tem supermercado. Macarrão à bolonhesa, qual é a novidade? Hoje eu vou-te mostrar o que é comida fina de verdade. Come. Está gostoso. O que foi? Papai, o Tong Tong não suporta o cheiro de molho de tomate. O problema dessa garotinha é exatamente igual ao meu. A pizza chegou. Mamãe, eu quero. É só uma pizza. Para que tanta frescura? Não foi feita para você comer. Mamãe, pode dar um pedaço pro papai? Claro que pode, se ele quiser comer. Papai, faz uma graça para o Anbao. Experimenta um pedacinho. E aí, papai, como está? Dá para o gasto. Dá pro gasto. Se comeu, tem que pagar. Tá bom. Diga o preço. 10.000. Uma pizza dessas vale 10.000. Você é capitalista, deve saber que a oferta e a demanda determinam o preço. Este é um serviço global, cobrar 10.000 não é exagero. Certo, posso pagar. Mas você será responsável por todas as refeições da nossa família. Combinado. Hora de acordar, Qian Qian. Qian Qian. É Siu Xinyu. Porque está no quarto de Qian Qian de novo. A criança teve um pesadelo e você, como pai, não sentiu nada? Fazer o café da manhã. Qian Qian vai se lavar. A mamãe vai preparar o café. Qian Qian, que pesadelo você teve? Conta ao papai. Sonhei que a mamãe foi embora. Se você não quiser, ela não vai. Papai, se você se reconciliar com a mamãe, ela não vai. Qian Qian, algumas coisas não são tão simples quanto você pensa. Mesmo se eu quisesse me reconciliar. É se o Xinyu já se casou de novo. E teve o Tong Tong. Eu não estou mais no coração dela. A comida está pronta. Frituras fazem mal à saúde. Não quero ver. Um café da manhã tão descuidado de novo. O leite de soja e o tiao são um clássico. Por que não pode comer? Sou o empregador. Tenho o direito de dizer o que você deve fazer. Tio, se não gosta, pode ficar com fome, ninguém está forçando. Sua mãe te ensinou a não falar à mesa. E a não falar na cama. Então por que você não para de falar?
A propósito, arrumei um novo jardim de infância. Para a Qian Qian e o Anbao. Quanto custa? Embora criar os filhos seja nossa obrigação conjunta. Vendo que você não tem dinheiro, posso pagar tudo. Metade cada. Daria minha vida para sustentar meus próprios filhos. Está bem. 200 mil, pague. Tanto assim? Há tantas escolas, porque precisa ser tão cara? Se não tem capacidade, não invente desculpas para sua incompetência. Vou arranjar o dinheiro. Você pode deixar Hong Kong e Macau estudarem na mesma escola? A escola que escolhi só aceita filhos da elite. Lin Ye. Por favor, não separe Tong Tong dos irmãos dela. Mesmo que eu a consiga colocar lá, tem dinheiro para a mensalidade. Eu dou um jeito na mensalidade. Tá bom, eu aceito. Vou ver. Obrigada, Lin Ye. Já que vão para uma nova creche, precisamos preparar roupas novas para cada um. Já preparei. Papai, já nos trocamos. Prontos, papai, olha. Tong Tong está linda hoje. Parece uma fadinha. Ela é fofa, mas me deixa tão bravo. Perdi meio ano de vida. Tio, Que fofa. Se eu tivesse uma filha assim, valeria a pena viver menos. Não me chama mais de tio mau. mamãe disse que você é o tio bom. É se o Xinyu, se quer dinheiro, fala logo. Não usa as crianças. Que baixo. Citlin, você. Só queria que minha filha tivesse uma boa impressão de você. Fiz bem e levei desaforo. Pare. Eu pago a mensalidade da Tong Tong. Irmão, você está escondendo algo de mim? Que bobagem. Soube que você ajudou a mãe da Sushin Yui com a cirurgia e usou os melhores recursos médicos da família Cito. Não odeia a Sushin Yui? Por que a ajudou? Só fazendo uma boa ação, sendo bondoso. Irmão, você gosta da Sushin Yui? Impossível. Que bobagem. Irmão, não seja teimoso ou a felicidade vai ficando cada vez mais longe. Fala logo. A Tong Tong também é sua filha. Naquela época, Sushin Yui estava grávida de trigêmeos. Tong Tong é a filha mais nova. O quê? Então as 3 crianças. É se o Xinyu não me traiu. Porque só me conta agora. É que eu pensei que... Tenho medo que você lute com Sushin Yui pela guarda dos filhos. Se eu soubesse que você sempre gostou dela, teria te dito há muito tempo. Então, todos esses anos, ela só me amou. Mas eu fui tão cruel com ela. O sentimento de Sushin Yui por você nunca mudou. Foi você que a afastou uma e outra vez, ela está esperando por você. Agora é a sua vez de reconquistá-la. Xinyu, dessa vez. Deixa eu ir até você. Xinyu. Eu gosto de você. Lin Ye, acho que meus ouvidos estão me pregando peças.
Você não ouviu errado. Eu te amo. Está me enganando, não é? Que tipo de truque é esse da sua parte? Eu já me apaixonei por você há muito tempo. Só que eu sou teimoso e não admito. Não tive coragem de admitir. Depois, porque eu pensei que você tinha me traído. Citeline, desde o começo ao fim, a única pessoa que amo é você. Mas como você me